Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai implementar uma mecânica diferente. Vamos implementar um jogo 2,5D, estilo Infinity Running. E para fazer isso, a gente vai utilizar algumas assets prontas da Unity Asset Store. Então, Unity Asset Store é uma store, como o próprio nome diz, de assets em geral. Tá? Então, a gente acessa assetstoreunity.com e aqui já na página principal tem alguns highlights de assets interessantes, top downloads, top novos e pagos, e é tudo que a gente imaginar esteja envolvido em zona de jogos, a gente vai encontrar aqui na Unity Asset Store, tá bom? Então, a gente pode aqui buscar desde 2D, 3D, tem várias categorias que a gente pode estar aqui buscando de assets prontos, inclusive assets gratuitos, a gente pode filtrar aqui por assets gratuitos, então desde modelos quanto animações. E para implementar a mecânica de Infinity Running, a gente entender como utilizar um asset pronto, nós vamos importar alguns assets aqui. Um deles é esse, Basic Motion Free, é um asset que, clicando aqui, a gente consegue ter uma visão geral dele, mas basicamente ele vai implementar, vai ter um modelinho simples e algumas animações básicas de andar, correr, pular, que nós vamos estar utilizando aqui. Então, aqui é uma visão geral do modelo. Né? Cada vez que a gente clica num asset no Unity Asset Store, vai abrir uma página dessa forma. Tem um overview daquele asset, nesse caso, uma descrição, o conteúdo, o tamanho, versões, se tiver mais de uma, e reviews, caso tenha. Nesse caso, esse aqui não tem. Tá? E se vocês não tiverem utilizado ainda esse asset, vai aparecer aqui para vocês para baixar. Né? Então, no caso aqui, eu já baixei. O importante é que vocês estejam logados corretamente na Asset Store e também no Unity Hub, vocês também precisam estar logados corretamente com a mesma conta. Que eu vou mostrar como importar as assets que a gente tiver vinculado na nossa conta. Então, essa vai ser uma das que nós vamos utilizar. E vamos utilizar outra asset para construir o cenário, no caso aqui de cidade. Então, vamos filtrar aqui por 3D, assets gratuitos. A gente vai usar esse Simple City Pack Plane. Então, uma cidade simples, low poly, a gente vai usar esse cenário aqui, esses modelos prontos para construir o nosso cenário. Mas tem muita coisa. E, inclusive, vocês podem testar, incluir outros cenários um pouquinho diferentes. Olha que interessante esse aqui também. Um outro estilo, né? Então, a gente vai usar esses dois aqui, uma cidade destruída. Aparece aqui o botão Add to my asset, adicionar aos meus assets. Então, uma vez que você adicione aqui, já é tudo que a gente precisa. A gente pode navegar pelo navegador web, encontrar os assets que nós queremos e adicionar para os meus assets. Tá? E depois eu posso verificar por aqui. Em My Assets, eu consigo ver todos os assets que eu, de alguma forma, já comprei ou, né, mesmo gratuito, eu já adquiri, ele fica guardado. Tá bom? Então vamos agora abrir na Unity, vamos abrir o Unity Hub, vamos criar um novo projeto. Então, New Project, esse é um projeto 3D, a gente vai chamar de vamos chamar de Player Running 3D. Player Running, vamos deixar Player Running 2,5D, na verdade, para a gente lembrar como que foi aqui a criação. Tá? E vamos criar esse projeto.
Bem, uma vez criado um projeto vazio, a gente vai mudar aqui 3D. Nós vamos querer importar aquelas assets que a gente adquiriu na Unity Asset Store. Então, para isso, nós vamos aqui em Windows. Dependendo da versão, você pode fazer isso direto em Windows Asset Store. E é possível fazer isso por aqui. Mas essa versão que a gente está utilizando, nós vamos vir aqui em Windows Package Manager. Aqui vai aparecer alguns pacotes que já estão habilitados, validados pela Unity neste projeto. Então a gente clica aqui e seleciona My Assets. Então a gente quer listar. Aqui tem algumas possibilidades, né? A gente pode ver os projetos built-in, então os pacotes que já são parte da Unity oficialmente. A gente pode ver os que estão no projeto e ver do registro da Unity como um todo, tá? Como a gente adquiriu pela Unity Asset Store, eu posso filtrar pelos meus assets aqui, My Assets. Ele vai pegar todos os assets que eu já adquiri e listar aqui para mim. E por aqui eu posso importar, tá bom? Então, o asset que a gente falou que nós vamos utilizar para fazer movimentação e importar um modelo 3D simples é esse Basic Motions Free. Então, a gente pode baixar aqui, ver se tiver mais de uma versão, ele vai aparecer aqui. No caso, tem uma versão só. E eu posso, vendo que é esse que eu quero, eu clico em importar. Ao clicar em importar, ele vai abrir uma janela para mostrar aquilo que eu gostaria de importar. Eu posso filtrar, não preciso importar tudo. No nosso caso, nós vamos importar tudo, só para ver como que fica. Então, vamos para Import. Ele vai importar numa pasta nova, aqui no projeto. Então, importamos o pacotinho de movimentos básicos. Vamos importar também para a construção da cidade, esse pacote, Simple City Pack Plane. Import. E vamos importar. Importar tudo. Muito bem. Aqui a gente viu que os dois pacotes importados, eles criam são duas pastas aqui nos nossos assets. Aqui Kevin Iglesias é o autor, né, do pacote Basic Motion. Então a gente abrindo aqui, ele abre. Temos Animation Controller prontos. Temos algumas animações prontas. Animação Idle. Animações de movimentação que a gente vai utilizar. Alguns materiais. Um modelinho pronto. O prefab pronto do nosso modelo. E uma textura. No Simple City Plane, e também temos uma cena, que é uma cena pronta. No Simple City Plane Pack, a gente também tem algo parecido. Temos alguns prefabs nós vamos utilizar para montar nosso cenário, de rua, de lâmpada, prédio, casas, banco, lixeira. Temos algumas cenas, tem uma cena demo também que a gente pode abrir para verificar. Então, abrindo a cena demo, vou aproximar aqui. Aqui é a nossa cena, ali, já montando para nós. Tá? Então, temos também uma cena aqui no pacote de movimentação, a gente pode abrir ela para ver. Então, aqui ele está mostrando os modelos e as animações. Então, provavelmente se eu der play, ele vai mostrar as animações que são implementadas. É uma cena de demo mesmo do pacote, as duas, né? Lá a gente pode ver o idle, o caminhando, o correndo, o sprint, andando para trás e, por fim, o pulando aqui no final. Bom, então a gente vai usar, nesse vídeo, nós vamos utilizar esses dois pacotes para montar um jogo do tipo Infinity Run. Então, vamos abrir aqui nossa cena, dentro do nosso pacote, dos assets, a cena Sample Scene, que é a nossa cena do cenário.
E vamos criar, inicialmente, utilizando nosso Simple City Plane. Deixa eu ver aqui. Vamos criar, abrir aqui os prefabs. Vamos criar nossa rua. Então a gente tem aqui ladinho, a gente tem a calçada, o chão e a rua. Tá? Então, vamos inicialmente começar com montar um pacotinho simples. Vamos resetar isso, 000. E aí, o que é interessante, né? Eu quero que o meu jogador, para facilitar a nossa implementação, eu quero que o meu jogador corra no sentido do Z positivo, no forward. E a gente está vendo que o forward aqui, ele não é bem o sentido da rua. Então a gente vai rotacionar esse prefab 90 graus. Não, vamos rotacionar 180. 180, não foi? Vamos ver. 270, não. Opa, na verdade tá certo. Aqui tá o Z positivo. A gente quer que ele fique alinhado, né? O Z do prefab fique alinhado com a animação, né? Desculpa. Mesh aqui fica alinhado corretamente com o Z. Então é 90 graus mesmo. Agora sim, ó. A rua, visualmente, ela está indo na direção do Z positivo, direção forward do mundo. Então, vamos montar aqui na posição 000. Vamos colocar aqui a calçada. A nossa calçada, a gente quer grudar ela aqui no cantinho. E, na verdade, a gente quer deixar ela um pouquinho para cima. Muito bem. Vamos duplicar, Ctrl D. E arrastar aqui para o lado. Essa é a nossa calçada. Vamos criar o nosso chão também. Fazer um stone floor. Shift V. Bem. Shift V novamente. Ctrl D para duplicar. E Shift V para alinhar aqui no canto. Então a gente fez um pedaço de chão. De rua, calçada e chão. Vamos duplicar isso. Vou só tirar aqui a luz direcional para não ser selecionada juntamente. Então, Ctrl D e eu vou. Opa. Quero alinhar aqui. Muito bem. Então tá. Então aqui a gente já tem um pedaço da nossa rua. Vamos criar um objeto de jogo vazio. Vamos chamar de Street Part. Vou colocar tudo isso que a gente criou como filho de Street Part. Aqui. Stone Floor. Beleza, então, quando a gente seleciona Street Part, é tudo. Vamos duplicar e puxar aqui para o lado. Beleza. E agora a gente vai montar uma pequena parte do cenário. Vamos colocar uma casa inicialmente. Vou colocar um prédio. Afastar um pouquinho esse prédio. A frente dele tá para trás, a gente vai precisar rotacionar ele também. 180. Aí. Vamos grudar aqui, ó. Beleza. Vou trazer ele um pouquinho para frente. Deixa eu ver.
pouca coisa. Pronto. Agora sim. Na verdade, a gente vai... Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos aumentar esse chão. Então, dentro do nosso Street Part, deixa eu deletar esse anterior, ficou muito pouco. Dentro do Street Part, a gente quer aumentar esses... Segura o Shift e vai clicando, a gente vai selecionando. Vou dar Ctrl D, trago um pouquinho aqui para trás, Shift V, Ctrl D novamente. Aí, Ctrl D. Opa, parece que tem um risquinho aqui que não está bem alinhado. Assim. Então, tinha uma pontinha que ela estava alinhada para baixo. Vamos corrigir isso. Beleza. E agora a gente tem... Vamos só ajustar o nosso Street Part aqui para que você... Agora sim, está tudo composto. Vamos dar Ctrl D novamente e jogar aqui para o canto. Agora a gente pega o nosso prédio e traz ele para cá, em cima do chão. Então, com isso, a gente consegue, já deu para ver como montar um cenário simples de cidade, tá? Então, eu vou inicialmente aqui só duplicar isso, depois a gente tirar a luz direcional daqui do lado, Ctrl D, Shift V aqui no cantinho, para cá. Eu vou pegar agora uma casinha, colocar aqui, vamos rotacionar ela 180 graus, 180 acho que ficou muito, 90, 270. Ah não, era 180 mesmo, porque a entrada dela tá na lateral aqui. Então, vou afastar só um pouquinho aqui para trás. Beleza, temos um pedacinho de rua, depois a gente pode simplesmente aumentar isso, mas por enquanto não, vamos deixar assim, para a gente poder trabalhar a questão da animação. Então, State Part 1, Building. Depois a gente pode agrupar tudo isso dentro de um objeto único chamado cenário, para facilitar organizar aqui nossos objetos de jogo. Então, imaginando que a gente tem nosso cenário pronto, vamos importar o nosso personagem, que é o dummy que nós baixamos nesse pacotinho chamado Basic Motion. Então, vamos abrir Basic Motion. Agora a gente vai em Prefabs. Vamos pegar aqui o nosso dummy. Basic Motions Dummy. Vamos mudar esse nome para Player Dummy. Esse é o nosso jogador. Vamos criar. Opa. Enquanto. Vamos selecionar nosso Player Dummy, trazer aqui um pouquinho para frente. A gente vai fazer uma movimentação nele baseada em Rigidbody. Então, vamos aqui em Assets, vamos clicar com o botão direito, Create, Folder, Scripts. A movimentação dele é baseada em Rigidbody, então temos que adicionar o componente Rigidbody. E a gente vai querer colocar um Collider nele também, tá? Só aqui, deixa eu ver se ele já tem se ele já veio com Collider. Não veio com Collider. Rig. Tá?
Então vamos adicionar um collider para ele, capsule collider. Só que a gente vai ter que ajustar essa cápsula. Então ela começou aqui embaixo. Então vamos editar o collider. Para a gente editar, o jeito simples é fazer o seguinte, alinhar nos eixos aqui. Então, primeiro em Z, agora em X, depois em Y, Y está certinho, em Z e X. Beleza, temos o nosso collider configurado corretamente. O nosso rigid body em constraint, vamos fazer o freeze rotation. Usando gravidade, vamos dar o play, só para garantir que ele fica no lugarzinho. Beleza. Ele está parado. Vamos até subir ele um pouquinho aqui, ó. Ele caindo e tocando no chão. Então tá bom. Agora vamos fazer a nossa movimentação. A movimentação vai ser simples. Primeiro vamos configurar a nossa câmera 2,5D. De um jeito bem simples, na verdade, mas que funciona. Que é colocando ela como filha de player. Então ela vai sempre acompanhar e direcionar aqui desse jeito. Ctrl Shift F, a gente posicionou ela na visão que a gente está tendo. Bom, configurado a câmera, então a gente vai configurar o movimento do jogador por script. Então, o botão direito aqui na pasta Scripts, criar um novo C# Script. Vamos chamar Player RB Controller. Esse é o nosso Player Controller usando o rigid body, tá bom? Player RB Controller, vamos colocar ele no Player Dummy como um componente. Compilando aqui ainda. Então, vamos jogar aqui. Vamos a 2 cliques para abrir. Bom, primeiramente, a gente vai definir algumas variáveis aqui para ajudar a controlar o jogador. Então, primeiro, public speed, que a gente vai definir como sendo 5. Public running speed, run speed, tá? A gente vai definir como 5 também. Na verdade, vamos deixar assim, ó, public float speed, ele não tem valor nenhum ainda. Opa. Public float run speed, que vale 5. No start, a gente coloca true speed e recebe o run speed. Então a velocidade dele vai ser a de velocidade de corrida, por enquanto é 5. Então, a gente vai fazer isso pensando que nós vamos posteriormente alterar essa velocidade, mas ele sempre vai estar correndo. Então a velocidade de corrida vai ser esse, então ele vai poder caminhar ou dar o sprint, diminuindo e aumentando essa velocidade, porém sempre andando no sentido do Z positivo no forward. A movimentação nós vamos fazer no Fixed Update, porque nós vamos utilizar do Rigid Body, que é a mecânica de física, o motor de física da Unity. Vamos fazer da mesma forma como os outros vídeos, só que aqui a gente vai já definir que ele vai estar sempre caminhando, não vai depender de um input do usuário, ele sempre vai estar indo para frente. Então, a gente vai utilizar, né, a forma de aplicar velocidade vai ser aplicando força. A gente precisa do rigid body, primeiramente. Então, aqui em cima, a gente define rigid body, RB. Aí, e no start, a gente coloca RB e recebe game object get component rigid body. Estamos pegando o componente rigid body do objeto. No Flux, a gente vai usar a função rb.addForce, sendo que o force mode é velocity change. Tá? O segundo parâmetro aqui é o modo da força.
E o primeiro parâmetro é o tanto de velocidade que a gente quer aplicar. Para isso, a gente vai calcular uma velocidade final, que é um vector 3, final velocity, que nada mais é do que o transform.position. Transform.forward, na verdade. Então, ele vai caminhar sempre na direção do z positivo, vezes speed, vezes time.delta time. Então, essa é a velocidade final. E a velocidade atual, a mudança, na verdade, a gente quer calcular, aplicar um velocity change. Então, é o change velocity. Vamos definir uma variável, chama vector3, que é um change velocity, que nada mais é do que a velocidade final menos a atual. Então, é final velocity menos a atual, que a gente pega pelo rigid body, rb.velocity. Importante, a gente não quer mudar na velocidade em y, da mesma forma como nos outros vídeos, velocity.y igual a zero. E a gente aplica aqui o final velocity. Tá? Então, é isso. Vamos voltar aqui, compilar, vamos dar o play e ver se o jogador caminha uma velocidade constante para frente. Não. Opa, caiu. Vamos ter que mudar aqui alguns parâmetros do rigid body. Primeiro, freeze rotation. Faltou isso. O que mais? O run speed aqui talvez esteja muito pequeno. Vamos colocar como 20. E vamos dar o play. Aí. Opa, muito, muito forte, né? Vamos definir como 10. E vamos ver se ele vai. Muito bem. Agora eu tô achando engraçado, ele tá dando um pulinho ali na frente. Talvez tenha algum collider ali. Aqui. Vamos ver. Não. Bom, depois a gente verifica isso. O mais importante aqui é que a movimentação está funcionando. Então vamos aproximar do nosso jogador. A movimentação está ok. Vamos agora implementar a animação. Tá? Então, a animação, a gente já vê que quando a gente importou esse dummy, esse prefab, ele já vem com o componente animator, que já tem um avatar definido para ele, que é o avatar desse dummy. Porém, ele não tem nenhum controller, nenhum animator controller. Então a gente vai definir, então vamos clicar, volta aqui na pasta Assets, clica com o botão direito, Folder, Animation. Aqui dentro a gente vai criar Create New Animator Controller. A gente vai colocar Player RB Animator. Então é o animator do player movido por rigid body. Aqui no dummy a gente vem e seleciona. Esses outros aqui foram os importados. A gente não vai usar nenhum desses. A gente vai fazer um do zero. Player RB Animator. Por enquanto ele está vazio. Não tem nada. Não tem nenhum estado. A gente vai querer importar aqui uma animação. Então, dentro das animações que a gente do pacote Basic Motions, Free Basic Motions, Animations, tem Idle e Movement. Como é um running, a gente não vamos usar o Idle, vamos usar só o de movimentação, as animações de movement. A gente vai ver um padrão aqui. Um padrão que é Run, RM na frente, Sprint, RM na frente e Walk, RM na frente. RM significa Root Motion.
que é quando a movimentação do jogador é dado pela animação. A gente não vai fazer isso nesse vídeo, vou fazer isso posteriormente. Então a gente vai usar a animação do Run. Tá? Então, opa, na verdade aqui, ó, aqui é o pacotinho inteiro, eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui já está importando um conjunto de animation clip, na verdade, que são essas aqui, ó. O que a gente quer, na verdade, vou abrir só para a gente ver. Opa. Cadê? Basic Motion, Animation, Movement. Aqui, ó, são os vários clips. Aqui é um conjunto de animações, onde a gente tem vários clipes aqui. E deixa eu abrir aqui, a gente ver. Ó, andando para a esquerda, para a direita, para trás. O que a gente quer, na verdade, é correndo, né, em todas as direções. A gente quer somente ele indo para frente, então forward. É esse aqui que a gente está interessado, ele correndo para frente. Então, 2,5D a gente não vai precisar dos outros. Então, a gente vai usar somente essa animação aqui. Esse animation clip. A gente vai pegar e trazer aqui. Então, essa vai ser a animação padrão. Vamos dar um play. Olha lá. Então, ele está correndo. Então, funcionou. Bom, pessoal, eu descobri aqui o problema que estava dando aquele pulinho. Na verdade, aqui no script estava Final Velocity. E aí a gente quer aplicar a mudança de velocidade. Então, Change Velocity. Então, Change Velocity aqui. Force Mode Velocity Change. Então, aqui no Fix Update a gente está aplicando uma mudança de velocidade. Baseado, né, nesse speed. Vamos alterar esse valor de Running Speed, está muito baixinho. Então, vamos colocar 100 e ver se vai ser suficiente. Ele vai recarregar aqui. Se ele não alterar, porque eu já mudei várias vezes, vamos resetar. Ele pega o valor original. E agora a gente dá o play. Vamos ver se ele... Agora ele vai certinho. Legal. Ele tá indo. Eu acho que ainda tá devagar. A gente pode mudar isso aqui para 150. Vamos colocar 200. Eu acho que, não, 150 eu acho que tá melhor. 150. Ele vai recarregar o script. A gente faz o reset aqui. Ó, componente. E vamos dar o play. Ver se a velocidade agora ele fica... Aí, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Ficou um pouco mais suave de acordo com a animação, tá? Ainda poderia ser talvez um pouquinho mais. Vamos colocar 200 aqui e ver como fica. Acho que ficou melhor agora com 200. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente montou, vimos a Unity Asset Store, importamos algumas assets prontas, montamos um pequeno cenário, importamos também a animação, configuramos aqui um jogo estilo running, com um dummy e animação pronta de corrida, movimentando com rigid body. Tá bom? Então é isso. Valeu!